Buenos días a todas y todos que nos siguen por todos los medios. Mi agradecimiento en nombre de la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Sociología y el Comité Directivo a nuestros comentaristas de hoy día del libro Imaginarios y Memorias Críticas Descoloniales en América Latina y el Caribe, a la doctora Michelle Guerreiro de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil, al doctor Andrés Magnelli de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Nos acompañan también nuestro expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, autor también del libro, el doctor Paulo Enrique Martins. También nos acompaña el magíster Jesús Díaz, miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, el actual Comité Directivo, y también profesor de la Universidad Nacional de Santo Domingo, de República Dominicana. Mi agradecimiento, pues, a ustedes por participar de la presentación de nuestro libro, Imaginarios, Memorias Críticas Descoloniales en América Latina y el Caribe. Como escrito en la presentación de la publicación, el presente libro tiene un sentido especial para nosotros, porque es el resultado de la coproducción investigativa de nuestro grupo de trabajo, que recoge una parte de la riqueza de las ponencias presentadas en nuestro 32 Congreso Internacional de la Sociología que se realizó en Lima, Perú, el año de 2019. Las sublíneas temáticas, desde los imaginarios y memorias, sacan a luz la importancia teórica y real de sus problemáticas para resolver problemas hoy acuciantes de esta crisis civilizatoria global que vivimos. Porque los estudios reunidos muestran más allá de las mentalidades y las ideologías, los significados profundos presentes en nuestra vida social tan rica, tan diversa, en todos sus aspectos. Estas lecturas desde los imaginarios y las memorias, no solamente en los procesos socioeconómicos, sino en sus dimensiones sociopolíticas, sociojurídicas, culturales, géneros, generaciones, raciales, nacionales, locales y globales. En otras palabras, los complejos y concretos procesos presentes en los imaginarios y las memorias en la presente transición intracivilizatoria que vivimos en nuestros países como parte de un cambio global de las sociedades. La pandemia acelera los cambios ya presentes en la crisis raigal de lo que podríamos decir esta transición histórica de la modernidad, colonialidad civilizatoria occidental, en el cual nuestros países son parte de todas estas transformaciones. De ahí que mi agradecimiento a la doctora Michelle Guerreiro, a André Magnelli y a los autores del libro por acompañarnos hoy. Y invito a nuestro presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, el doctor Paulo Martins, autor del libro, para sus reflexiones de ubicación de nuestro libro que hoy presentamos a la comunidad científica internacional. Paulo, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Jaime. Es un gusto estar aquí con todos y un agradecimiento particular a su persona, tu persona como presidente de ALES, porque por la primera vez ALES está publicando uma grande quantidade de livros de los grupos de trabalho, não? Que isso se iniciou, havia publicações mais, digamos, limitadas por iniciativa de los coordenadores de grupos, pero por la primeira vez, por la segunda vez, eu creio também que o Uruguai tuvo essa preocupação, pero tu ampliado esse interesse de divulgar toda a memória de los grupos de trabalho. É um trabalho fantástico que revela tu competência como presidente de ALES
que está iniciando uma nova dinâmica de desenvolvimento da associação a nível continental e mundial. E é um gosto estar aqui como um dos coordenadores deste grupo de trabalho número 6. Primeiro porque este grupo ele propõe uma discussão sobre colonialidade desde um cruzamento, não? Um cruzamento das discussões sobre memórias e sobre imaginários. Então, a ideia de colonialidade ela tem uma outra dimensão que não é só uma dimensão de crítica ao eurocentrismo, por exemplo, mas é uma dimensão de crítica teórica ao passado, à maneira de construção de relações de poder e dominação, e também uma abertura para o presente, por la crítica ao neoliberalismo e todas as outras formas de dominação e exploração que estão vivendo, resgatando a capacidade de criatividade teórica e intelectual de todos os intelectuais, dos movimentos sociais na América Latina. Assim, esse livro ele revela esta complexidade de discussões, de investigações relacionadas com desenvolvimento, pós-desenvolvimento, subdesenvolvimento, pensamento crítico, memórias sociais e étnicas, tradições históricas e culturais, movimentos contestatórios e políticos. Então, é um grupo que tem um rol particular em esse momento de Latinoamérica, quando estamos discutindo e apreciando e testemunhando, não, a luta por democrática, não, em esse momento da região. Então, a crítica da colonialidade, em esse momento, se revela como algo fundamental, porque não se trata só de fazer a crítica a um colonialismo que se passou no século XX ou XIX, mas se trata de analisar a colonialidade do século XXI bajo o poder do neoliberalismo. Então, esse grupo de trabalho tem um rol fundamental para a discussão teórica de elas, e estou seguro que vamos ter um bom grupo de trabalho e que este livro é um passaporte para todos os investigadores que não conhecem este grupo e que podem interessar-se de vir aqui apresentar suas ponências para que podemos continuar com esta estrada, não, com este avanço formidável. Muitas graças. Depois regressamos para o debate posterior. Gracias. Muchas gracias, Paulo. Bueno, dejamos en el uso de la palabra a Michelle Guerreiro para su... Hola, buenos días y buenas tardes a todas y a cada una de las personas que están presentes o que nos asisten. Me gustaría mucho agradecer el convite de comentar este rico libro. Me gustaría agradecer al profesor Jaime Ríos, el profesor Jesús Díaz, el profesor Paulo Henrique, el profesor Roland, y también agradecer a todas las personas presentes y comentar este libro, como dijo el profesor Paulo Henrique, es un presente porque es una gran obra, ¿no? Es un libro bastante robusto que tiene una gran contribución para América Latina y el Caribe. Entonces, comentar el libro, ¿no? Imaginarios y Memorias Críticas Descoloniales en América Latina y el Caribe, me acuerdo un cantante brasileño llamado Gilberto Gil, que en una de sus canciones, una de mis favoritas, clama: "Tiempo rey, oh tiempo rey, oh tiempo rey, transforma las viejas formas de vivir, enséñame, oh Padre, lo que todavía no sé". Estos versículos que muestran fe en el tiempo também revelam uma lección valiosa. Necesitamos aprender lo que aún no sabemos con la sabiduría de nuestros antepasados para poder transformar las viejas formas de vida. El poeta
al mismo tiempo que se pone frente al tiempo, como el niño que se pone frente a su papá y que reconoce la sabiduría de los mayores, pide que se transforme las viejas formas de vivir. Tomo estes versos como punto de partida para mis comentarios al libro Imaginarios y Memorias Críticas Descoloniales en América Latina y el Caribe, porque percibo convergencias entre la súplica del poeta y el horizonte utópico que traza esta obra. El debate sobre imaginarios y memorias en el grupo de trabajo 6 de la Asociación Latinoamericana de Sociología se sustenta en teorías críticas que toman como locus de enunciación un territorio marcado por la herida colonial y de esta manera produce un debate interesado en desarrollar sistemas de interpretación que valoran la práctica social con el fin de alargar el pensamiento y la acción descolonizadoras. Es decir, hay una disposición teórica y praxeológica que denuncia las viejas formas de vivir, aquellas que generaban la explotación y subordinación de pueblos y territorios que llegaron a ser tratados como los condenados de la tierra en el sentido de Frantz Fanon. Esta misma disposición anuncia la necesidad de reconocer y valorar las formas de ser, de conocer, de vivir, que se producen de este lado de la frontera. Es necesario volver a aprender a respetar y no a explorar la madre naturaleza. Es necesario escuchar los consejos de la sabiduría indígena, así como de los afrodescendientes. Es necesario pensar y construir otras rutas, ya que el camino propuesto que nos llevaría a la civilización y al desarrollo nos ha llevado al caos. Debemos tener la humildad de aprender lo que aún no sabemos. Y este libro viene con esta propuesta de denuncia-anuncio, una acepción freireana, ¿no? Paulo Freire, como lo demuestra los 10 ejes que guiaron el debate del grupo de trabajo en el último Congreso de ALAS. Cabe mencionar como ese debate ha llamado la atención de los científicos sociales de América Latina y el Caribe, lo que se nota en el creciente volumen de presentación de propuestas de trabajo, así como en las producciones seleccionadas. Estamos ante una obra compuesta por 38 capítulos, que se revela como un trabajo robusto, no solo por el cuantitativo, sino por el poder cualitativo de las proposiciones. Cada uno de los ejes, a su manera, contribuye a dar respuesta a la súplica del poeta al traer al debate sobre los imaginarios descoloniales y memorias críticas en América Latina y el Caribe, otras agendas, otros temas, otros territorios, muchos de los cuales aún sabemos poco, pero nos enseñan mucho. Como por ejemplo, en el primer eje, avances teóricos y metodológicos de la decolonialidad y poscolonialidad en América Latina y el Caribe. Podemos ver que ya existen horizontes que señalan otras rutas más allá del sistema mundo moderno colonial, desde el desafiante arte de la convivencia hasta el desplazamiento de la política, de la geopolítica del conocimiento hacia el sur, donde degustar otras perspectivas que nos ayuden a completar la descolonización y romper con los patrones racistas que la sustentan. O en el eje 6, Poder y Memorias Coloniales Descoloniales, que rescatan memorias coloniales para demostrar el potencial descolonizador de actitudes subversivas como acciones políticas de gran impacto transformador y libertador. O todavía en el eje 10, Nuevos imaginarios, memorias y políticas globales civilizatorias de vida decolonial, que retoman la discusión inicial de buscar otros horizontes utópicos y proponen
otros lenguajes y otras epistemologías que la construcción de otros mundos posibles. En esta obra contamos con una selección de textos que reflexiona sobre imaginarios y memorias, que reaccionaron a la furia colonial y asumen una actitud decolonial para sanar las heridas abiertas por la colonialidad. Un debate ahora está abierto, resultado de una trayectoria histórica de luchas contra el etnocentrismo europeo y su racionalidad fundada en el ámbito del sistema mundo moderno colonial patriarcal que racializó las personas, sus conocimientos, su trabajo, sus territorios, sus formas de vivir la vida, subordinándolos. El tiempo es el rey y ya nos lo ha enseñado. Nos toca a nosotros aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por tus tan profundas y unir la poesía con la vida, ¿no? Y las ciencias, no solamente las ciencias sociales, sino todas las ciencias de la naturaleza y del cosmos. André Magnelli, te dejamos en el uso de la palabra. Gracias también por tu participación y acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Jaime Rios. Muchas gracias a todos de ALAS, a los coordenadores, Paulo Henrique Martins, Jaime Rios, Rolando Álvares, Jesús Díaz. Muchas gracias a Michelle, que habló muy bien, fez una exposición que já tem o conteúdo do livro elaborada poeticamente de uma forma que uma elaboração decolonial, uma vez que o discurso de Michelle não é reduzida a uma reflexão científica, pero é hecha em uma fronteira de los saberes, em lo que a la diferença de la concepción modernista y cientificista, los saberes pertinentes y relevantes son hechos en una situación de fronteras, fronteras que muchas veces son tidas apenas solo como periferias, pero cuando nosotros elaboramos de una otra forma, la traducimos, concebemos que de las fronteras que são vistas como márgenes, são de lá que fecundam saberes. É ato fundamental. Fronteiras tanto de disciplinas e saberes, quanto também fronteiras de geoconhecimento, geoculturais e geopolíticas. Hablo em portunhol, em espanhol macarônico. E quanto hablo em uma posição. Qual é minha posição de habla nesta situação? Em primeiro lugar, hablo como diretor fundador do Ateliê de Humanidades. E enquanto fundador e líder de uma instituição em rede, uma instituição que tem como uma das missões uma conexão entre a universidade, a academia, a sociedade civil e o espaço público, vejo com entusiasmo uma situação de conexão de uma associação latino-americana de sociologia, um esforço de conexão de los congressos, de los seminários, de los grupos de trabalho com uma ação pública. Sempre em el esforço muito difícil, dada a situação contemporânea, de fazer traduções de los saberes acadêmicos com o público mais amplo e também em um esforço de difusão cultural. Segunda posição pela qual eu hablo é de editor de uma biblioteca básica latino-americana, que nós, do Ateliê de Humanidades, produzimos junto com a Fundação Darcy Ribeiro.
Darcy Ribeiro é grande sociólogo brasileiro, que é dos poucos sociólogos brasileiros, junto com outros, como Paulo Henrique Martins, que tem pensamento sobre a América Latina. Porque, infelizmente, no Brasil, ainda há uma concepção de que o Brasil é voltado para frente para a Europa e de costas para a América Latina. Pero esse livro e o esforço de Alas está revertendo a situação que é muito colonizada da academia brasileira. A terceira posição da qual hablo é como colaborador de Paulo Henrique Martins, meu amigo, com quienes hablo muito, penso muito junto e sou muito tributário do que hablarei aqui. Primeira coisa é uma constatação que Jaime Rios fez e também Michele e Paulo. Estamos em uma transição inter e intracivilizacional, como falou Jaime. Uma crise da concepção de espaço, de tempo, em que os ideais de desenvolvimento, de modernização, são falidos, em crise, desmantelando. E, nesta situação, a crítica colonial, a crítica teórica, é um esforço muito importante que está neste livro, robusto, volumoso, de fazer uma desconstrução teórica e também prática, conectando teoria e prática, das estruturas de colonização, de saber, viver e poder, que abre horizonte imaginário. Esta reflexão, porém, essa reflexão também tem passo adelante, que é o esforço de não fazer apenas uma crítica teórica, mas também uma teoria crítica. Esse esforço está presente em plena germinação neste livro, que mostra caminho do LGT rumo a uma teoria crítica da colonialidade, como Paulo Henrique Martins propõe. E também, nesse livro, existe uma exemplaridade de esta coletividade pensante rumo a uma formulação não só de desconstrução teórica, pero também de construção e reconstrução teórico-crítica, rumo a uma sociologia mundial. É ato muito importante que o LGT e também toda a Associação Latino-Americana de Sociologia tem como missão fazer o trabalho de desconstrução e reconstrução teórica que inverte, que rompe com a divisão do trabalho intelectual no mundo. Este rompimento da divisão do trabalho, que está presente no livro, ela depende de uma afirmação do pensamento do Sul e também uma cooperação com o pensamento do Norte. Esforço de cooperação que Paulo Martins faz bastante e também muitos dos representantes que aqui estão. Uma segunda questão que também está presente em esse livro, pero creio que avançará muito mais nos próximos encontros, é uma necessidade de diálogo com as diversas tradições de pensamento sobre a colonialidade, que hace uma crítica do eurocentrismo, da modernização, da concepção do desenvolvimento centrada em las estruturas de poder e saber, verdade e lei,
que tiene características coloniais de povos e territórios, de espaço, de tempo e também de formas de vida, pero também abrir para crítica de outras formas de colonialidade, com cooperações, erro, norte-sul, sul-sul, olhando para tradições de pensamento pós-coloniais, decoloniais, reflexões teóricas em contexto africano, asiático, Oriente Médio e muito mais. Creio que este grupo é fundamental para esse esforço. Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de afirmar que a proposição do livro e de todo o grupo é muito importante em esse esforço, porque, em primeiro lugar, estamos efetivamente em uma crise de imaginação, em la esteira e o movimento da crise da modernidade, e é importante fazer, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o poder do imaginário. Uma das formas de romper as formas de vidas emancipatórias é exatamente de tornar o imaginário impotente e romper com formas de imaginários alternativas. E nesse grupo, todo o livro tem um esforço de não apenas realizar uma crítica do imaginário do poder, pero também fazer uma afirmação crítica do poder do imaginário, como Jaime Hughes faz muito bem em diálogo com outros, como Cornelius Castoriadis. O imaginário tem uma posição constituinte, e isso é uma questão fundamental para criar caminhos, horizontes de saídas para a crise global, construindo efetivamente a transição intercivilizacional que está aí. Uma outra questão muito importante, que é o marco do livro principal, além do imaginário, é a crítica da memória e a recuperação dos testemunhos e das memórias. Neste ponto, mais uma vez, enfatizo a necessidade de não apenas realizar críticas de memórias, mas também, o que está no livro, de realizar reconstruções de memórias do comum. E nesse esforço está, entre outras coisas, a necessidade de construir o imaginário comum dos pueblos, das formas de vida regionais e também do continente latino-americano, que lo chame de América Latina ou lo chame de outras formas. A construção do comum é fundamental. Por quê? Porque estamos em uma situação em que há um risco muito grande do pensamento crítico cair em uma hipercrítica que acaba por ter uma afinidade eletiva com os sistemas coloniais de poder e de saber, com fragmentação de forma de vida, em que crítica se vuelve em um estilo de vida, way of life. E o livro hace distanciamento dessas proposições hipercríticas, asiles, em que a posição acadêmica confortável de hipercrítica acaba por reforçar, sem lo querer, sem que ele goste, as forças de fragmentação social e de destruição da vida em comum de nossos povos. Feitas essas considerações, eu gostaria de falar outro ponto importante que tem uma inspiração em Ángel Rama, que é uma das publicações, a segunda da Biblioteca Básica Latino-Americana. Porque o texto me parece desta articulação e todo o grupo, memória, imaginários, reflexões decoloniais, encaminhando para uma reflexão que tem uma força durante os anos 2000, pero há um recuo com o avanço da recolonização neoliberal, pero agora é o ponto de refortalecer.
que é a questão da integração cultural latino-americana. O grupo de trabalho e o livro tem um esforço que alinha com a proposta de um artigo, de um ensaio de Alhama, chamado 10 teses por la integração latino-americana. En ese texto, ele habla, por exemplo, em la primeira tese, que é qualquer projeto de integração cultural latino-americana tem seu centro de gravidade em uma concepção anti-imperialista e decolonial. A integração latino-americana necessita disso. E a ALAS e a LGT reforça isso. A quarta tese habla, a integração cultural latino-americana abarca o desenvolvimento preferencial das áreas culturais do continente, contribuindo para a elaboração progressiva, intercomunicação e enriquecimento comum das áreas do continente. É uma outra coisa muito importante que também tem em las colaborações das dezenas de trabalhos que estão no livro. Outro ponto que a quinta tese, e com isso encerro a citação de Alhama, a integração deverá apoiar-se sobre uma doutrina latino-americanista que clame sua cultura como história e como destino, divulgada e explicada mediante estudos que façam a tradução unificadamente esses múltiplos aspectos, considerando a multiplicidade de estudos e com uma concepção de destino histórico e uma história em comum. Com isso, hablo rapidamente sobre o livro, muito rapidamente, porque Michele falou sobre o conteúdo do livro, que a estruturação é muito pertinente porque já mostra a emergência de uma teoria crítica da colonialidade que passa por aportes teóricos e metodológicos que tem aí, e é muito importante que avancem ainda mais em LGT, e realiza uma espécie de cartografia muito pertinente de críticas e potências do imaginário. Por exemplo, em la segunda sessão da memória, e também toda essa crítica da memória do imaginário, como na segunda sessão e na sessão posterior, que trabalha a questão da memória e do poder, a sessão 5, com discussões sobre centro-periferia no Brasil, da documentação, crítica da documentação, crítica dos mitos de brasileiridade, e também de memória, que é a sessão 6, sobre recuperações, não somente críticas documentais de saberes e culturas, mas também com mapeamento ou cartografia de formas de saberes imaginárias, experiências políticas que estejam dentro do horizonte de formas de afirmação comunitária, indígenas, afrodescendentes, que rompem com a tendência estrutural da colonização associada a relações de exploração, dominação, vinculadas a poderes, raças, gêneros e tudo mais. Outro ponto que gostaria de afirmar, que além desses eixos principais, sobre imaginários, memórias, realizações de crítica decolonial e, ao mesmo tempo, de cartografias de formas de vida, saberes e poderes alternativos, é também importante os diálogos, por exemplo, com temas contemporâneos, porque isso coloca o grupo com um esforço de teoria do presente, de esforço de crítica e de reflexão, teoria crítica do presente. Por exemplo, com reflexões sobre as tecnologias e as características de colonialidade presentes em dispositivos tecnológicos e também suas potencialidades emancipatórias. Feitas as considerações sobre as sessões, que também tem casos comparativos e integrados de imaginação, reflexões sobre como que o processo de globalização impacta sobre o território e o continente,
que trata também de movimentos sociais e tudo mais, eu gostaria de fazer uma última consideração que não somente sou entusiasta da forma como se constrói um pensamento de fronteira por essa articulação entre memória, imaginários e crítica decolonial, esforço de teoria crítica, como também sinalizo que é muito importante que dentro deste rompimento da concepção de uma divisão de trabalho assimétrico com o pensamento do norte, que o grupo e o livro expresse esse esforço de realizar também o pensamento do sul, que não tem apenas uma fonte de materiais para reflexão, mas também um esforço original de reflexão sobre o que é, afinal, o imaginário, a memória, o que é a temporalidade, o espaço. Creio que esse livro expressa um momento dessa construção de um pensamento universalista e cosmopolita a partir da posição de fronteira, em que o saber se habla como tendo espaço, tempo, lugar que se afirma enquanto tal e, ao mesmo tempo, com potência universal. Consideração final, gostaria de fazer uma citação de Darcy Ribeiro, né? Que creio que tem uma sinalização muito explícita da concepção do grupo. Assim, ele abre: a América Latina existiu desde sempre sob o signo da utopia. Estou convencido de que a utopia tem sítio e lugar é aqui. Como lo compreendo? Primeiro, sob o signo da utopia de los otros, nuestro continente, los pueblos originarios, las formas de vida, saber, não somente em um acontecimento histórico foram colonizadas, a partir de uma concepção de elo perdido, de templo prometido, de minas de ouro e plata, muita plata, e esta concepção de utopia é uma concepção de utopia que põe um momento histórico que reproduz da forma de civilização que temos. Esta é uma concepção de utopia que deve ser criticada, como está sendo feita no grupo e no livro, mas também tem um ponto positivo. É quando, e é isso que a Darcy habla, é quando, pela crítica do imaginário da memória, nós outros construímos uma concepção de horizonte utópico a partir das promessas e potenciais existentes em nosso continente. E isso está presente neste trabalho compilado neste livro, e penso que é um horizonte de todo o grupo de trabalho e também de las alas. Construir uma utopia, heterotopias, dentro das potenciais existentes em nossos pueblos. Muito obrigado. Muchas gracias, André, por nutrir nuestra imaginación sociológica en las nuevas dimensiones de estos intersticios, de esos umbrales de certidumbres y más de incertidumbres también, pero con ese horizonte de sentido de vida, ¿no? De esa cultura civilizatoria de vida que une humanos con naturaleza, humanos con humanos, humanos con tecnologías, pero como decía Michel, en la poesía cotidiana de buscar la felicidad de la vida, ¿no? Bueno, Jesús, te dejamos en el uso de la palabra, en tu comentario, tus reflexiones. Buenas tardes a todos y todas. Por suerte, yo me salí de hablar del libro porque hubiera quedado aquí muy corto con Michel Guerrero y con Andrés Magnelli, que han hecho unas exposiciones bastante buenas, muy buenas, excelentes. Yo he querido dibujar un poco el escenario más bien caribeño y egoístamente dominicano. En este sentido, lo que busco es más bien resaltar
algunos elementos que orientan la presentación y la línea a seguir en la presentación de trabajos para el grupo 6. Es una manera de estimular, de motivar, de orientar a los caribeños y a las caribeñas para la presentación de trabajos en el grupo 6. Empiezo así. Hay colonialidades y consecuentemente imaginarios de coloniales específicos para cada región que ha sido objeto de un poder colonial. En el país nuestro, particularmente, es mixto, pues tuvimos dominio e influencia de España, Francia, Inglaterra. Una quintilla escrita por el padre Juan Vázquez refleja la confusión identitaria de la población en la época de finales del siglo XVII. Es muy conocida, que dice: ayer español nací, en la tarde fui francés, en la noche etíope fui y hoy dicen que soy inglés. No sé qué será de mí. Pero las nuevas colonialidades, a las que se refería incluso Paulo Martins en su comentario inicial, han generado imaginarios de coloniales regionales, o sea, comunes a todo un conjunto de países víctimas de la misma colonialidad. Esa nueva colonialidad del conocimiento, de la innovación, de la supremacía tecnológica, de la globalización. Esto es importante para definir no solo las estrategias a seguir y los imaginarios a concebir para manejarlo, sino también para definir los tipos de alianzas, de encuentros que podían darse en la superación de las mismas entre nuestros países. De nuestras y nuestros aborígenes o indios o pueblos originarios, sabemos menos de lo que deberíamos saber. Y al parecer, el desprecio de los colonizadores españoles por ellos y ellas los llevó a considerarlos como intrusos en su propia tierra. Y en esa calidad optaron por perseguirlos y eliminarlos con cargas excesivas de trabajo y con persecuciones con y como animales. Es preciso recordar que a los indios se les concedió alma mediante bula papal. Y la lucha de los colonizadores fue hacerlos cristianos para volverlos humanos. A estos y estos ancestros nuestros, verdaderos dueños de estas tierras, aunque sin idea ni intención de propiedad, el desbalance de poder los llevó a huir del espacio en el que habían creado sus condiciones de habitabilidad y finalmente los llevó a huir de sus propias vidas como una forma de resistencia en un intento por mostrar la dignidad comunitaria. Algunos y algunas hasta renegaron de sus dioses porque no tenían la capacidad de protegerlos contra los dioses coloniales, dibujándose así el escenario de la debilidad total, política, militar, cultural, económica, la impotencia, la desesperación y la desaparición. Fuera del Casabe, algunos ya conocen, ¿verdad? La Yuca, la Guayiga y el nombre de los ríos, entre muy pocos otros, exhibimos escasos recuerdos de nuestros ancestros aborígenes. Algunos se rindieron al poder antes de que éste hiciera valer sus armas, abriendo el camino al entreguismo y al entierro de la autoestima societal. Adoptamos al centro del poder colonial como madre patria, lo cual quiere decir que le encomendamos la resocialización nuestra y dimos pie a la consiguiente ruptura con la madre originaria, abriendo la viabilidad de neutralizar de manera forzosa la conexión o vínculo con nuestra memoria ancestral. Tenemos una gran memoria material, parlando icónicamente de la grandeza y del poder constructivo de los colonizadores, siendo así como exhibimos una zona colonial, no solo en nuestro país,
en nuestros países también, exhibimos una zona colonial con remozamientos tan frecuentes, recurrentes como costosos. Y contrariamente a esto, exhibimos tímidamente un descuidado, mal ponderado y peor valorado Corral de los Indios, por citar solo una de las pocas obras de memoria aborigen en el país. Veo con envidia cómo en otros países latinoamericanos han logrado identificar los traumas y mitos establecidos por los poderes coloniales y sobre todo han podido revalorizar sus pueblos originarios, destruyendo con eso aquellos imaginarios negativos que, actuando como fijaciones mentales vendidas y aceptadas como verdad, han orientado conductas mecánicas inconscientes contrarias a la realidad, a la identidad y a los intereses de las poblaciones iniciales. Considero que se imponen la lectura y la reinterpretación de la historia. Entiendo también que es imperativo releer los espacios de memoria y reconstruir la memoria de esos espacios, así como reconstruir una cultura de la revalorización de nuestro origen, eliminando componentes heredados que nos han llevado a una negación identitaria en nosotros mismos, para reconocernos en otro sujeto histórico que vive en nosotros, porque aún sigue ausente un ponderado proceso de desmitificación. En este trayecto de la historia debemos resaltar marcados hitos de resistencia, algunos no valorados tan emblemáticamente como deberían, entre los cuales cito la restauración de la República frente a la anexión a España, un evento eminentemente popular. También los grupos guerrilleros de resistencia patriótica, la intervención norteamericana de 1916-1924, denominados por las fuerzas de ocupación como gavilleros, es decir, asaltantes, malhechores, como una forma de conseguir que fueran rechazados por la población, lo cual tuvo ese resultado por algún tiempo. Históricamente hemos sido víctimas además de un poder colonial y de los poderes imperiales posteriores, pero las diferencias entre estos poderes, más allá de los idiomas, son marginales, pero las consecuencias centrales son las mismas: degradación, desconsideración, desvalorización, conservadurismo, pérdida de la autoestima colectiva y enrarecimiento de la identidad. Es decir, mirar hacia afuera para explicarnos internamente, asumiendo que somos quienes no somos. El GT6 tiene un gran reto y es el de investigar con espíritu crítico y voluntad transformadora para reconstruir la identidad desdibujada por mitos, leyendas, prácticas y creencias inducidas. Fuera de esto, haríamos poesía de la nada para encubrirlo todo. Gracias. Muchas gracias, Jesús, también por tus reflexiones. Bueno, ¿qué nos cabe? No más que agradecerles a cada uno de ustedes por sus profundas reflexiones y conocer que el grupo nuestro, como los demás grupos de la Asociación Latinoamericana de Sociología, nos venimos preparando para el 33 Congreso de la Asociación Latinoamericana, que se va a desarrollar en agosto del 2022 en México, en 4 sedes de México. México lindo y querido, México lindo y querido. Bueno, lo han planteado muy bien ustedes en sus intervenciones. Tenemos profundos desafíos que creo que la pandemia y la pospandemia, como dice bien la agenda y el lema de nuestro 33 Congreso Internacional de ALAS México, va a desarrollar y que ha creado profundos sobre esos aspectos de larga duración que ustedes hoy día, Michelle, desde una perspectiva muy bonita, poética, Andrés, de los intersticios, de los umbrales, y Paulo, en su ubicación central,
como teorías, reflexiones, no desde un pensamiento único, sino desde nuestras diversidades, de nuestros pueblos creativos. Como decía nuestro gran César Abraham Vallejo, ¿no? Toda voz genial viene del pueblo y va hacia él. Nuestras culturas civilizatorias están también en un diálogo global con el mundo, inter e intracivilizatoria, como decía André, ¿no? Creo que en ese curso, nuestro grupo de investigación, de trabajo, en la agenda del 33 Congreso de México, al cual lo invitamos a participar. Está ya el libro, ya lo pueden descargar, el libro ya está en la red de ALAS, de nuestra web principal lo pueden descargar, y los invitamos pues a toda la comunidad de América Latina, del Caribe, del mundo, ya a participar, incorporarse, a leer justamente nuestra, digamos, en la web central de ALAS México, la convocatoria a nuestro 33 Congreso Internacional de nuestra asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, André. Muchas gracias, Paulo. Nos vemos entonces en México 2022. Gracias.